Fala assim, repete assim, igreja, para ele assim: você tem 40 minutos, Felipe. 40. Brincadeira, filho. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então, sem mais delongas, vou direto à palavra. O pastor já me apresentou. Meu nome é Felipe Ramos, casado com a esposa mais linda dessa terra, Carla Ramos. Aleluia. Não temos filhos ainda, teremos. Então, somos casados aí recentemente, há 3 anos. Faremos esse ano, em nome de Jesus. E ano que vem nós faremos 3 anos, né? E essa é a minha breve história. Quero compartilhar a palavra com você, que o Senhor compartilhou ao meu coração ao longo desse mês. E lá em cima Ele me deu praticamente o título dessa mensagem. Eu cheguei aqui, fui lá em cima no berçário orar. E à medida que eu orava, e também tive a oportunidade de estar ali na mesa com os pastores. E eu sentei na mesa com os pastores e eu comecei a me questionar a respeito de algo. Aleluia. Que haja luz. Aleluia. E eu estava me questionando primeiro, por que eu estar participando da convenção, nem estar ministrando. Eu falei, Deus, por que eu estou participando da convenção? Depois eu me questionei o porquê de eu estar participando daquela mesa ali com os pastores. Porque eu falei assim, primeiro eu não sou pastor, o que eu estou fazendo aqui? E uns assuntos assim de tenda, né? Tenda para 600 pessoas, acho que o Mateus estava falando. E o pessoal falando de abertura de igreja, multiplicação. E eu ali, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí o Senhor me impeliu ali em cima enquanto eu estava orando. Ministrou meu espírito e falou, filho, você só está aqui porque há 12 anos atrás você decidiu viver por algo maior. Então esse é o tema da minha ministração, vivendo por algo maior. Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20, versículo de número 17 em diante. Atos 20, versículo de número 17 em diante. Glória a Deus. Vou começar a leitura já, para ganhar um pouquinho de tempo. De Mileto mandou a Éfeso chamar... Paulo, né? Vamos dar nome aqui. Não, Paulo, né? De Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Pode ir passando? Glória a Deus. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como fui que me conduzia entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido meu espírito, vou para Jerusalém, não me sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Só até aqui. Presta atenção nesse trecho. O apóstolo Paulo, ele está ali em Mileto, ele convoca os irmãos de Éfeso, ele faz uma reunião de ministério, presbitério, e ele começa a falar para aqueles irmãos a respeito dos tempos que viriam sobre a vida dele. E ele fala, eu vou ser enviado a Jerusalém, e eu não sei o que vai me acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo me mostrou, que eu vou enfrentar cadeias, que eu vou enfrentar tribulações. Mas o versículo aqui 24, ele diz, todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Sabe, então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com a própria vida dele. O apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com coisas terrenas, com coisas, perdão a palavra, medíocres, com coisas dessa terra. Ele estava preocupado sim em completar a carreira dele e atingir o ápice daquilo que o Senhor o chamou para fazer. Sabe, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de não considerar a sua vida como preciosa, ele está falando que o anseio, a obsessão, o desejo da alma dele estava por completar a carreira.
Sabe, o anseio da alma dele não estava ali em materializar bens nessa terra. O anseio da alma dele não estava, sabe, em procurar ter um relacionamento abençoado só por ter. Sabe, o anseio do apóstolo Paulo não estava nas coisas terrenas, mas estavam nas coisas eternas. O anseio dele era por viver uma vida maior. Sabe, qual a única garantia que nós lemos nesse texto que Paulo tinha? É interessante, nós lemos esse texto de forma segregando os versículos, e você vê que a única garantia que o apóstolo Paulo tinha é que ele ia ser perseguido e que ele ia ser preso. Porque ele fala que ele ia para Jerusalém, acompanha comigo, mas ele não sabia o que ele enfrentaria ali. Mas o Espírito Santo fala, a única coisa que eu vou te avisar, Paulo, é que você vai enfrentar prisões e tribulações lá. E sabe, hoje nós vivemos um evangelho onde você quer uma garantia de que tudo dê certo. Sabe, hoje nós vivemos um evangelho onde você fala, Senhor, eu abro a célula, mas se a célula multiplicar em 3 no final do ano, senão eu não topo. Sabe, Senhor, eu vou abrir uma drop, um núcleo, uma célula na minha universidade, mas eu quero que ela multiplique em 10 por 1. Sabe, Senhor, eu creio, eu vou depositar essa oferta no seu altar, mas eu acredito que no final do ano eu vou ter aquele carro dos sonhos. Então nós esperamos sempre algo de Deus, materialmente falando, que vai nos beneficiar. Mas a palavra de Deus diz para o apóstolo Paulo que a única coisa que esperava ele era prisões e tribulações. E ele se alegrava nisso, porque ele diz no verso 24, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Você consegue entender como o apóstolo Paulo, ele entendeu a chave do que é viver para algo maior, independente do resultado disso? Sabe, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não pregava o evangelho em busca de um resultado que visualmente ele ali conseguisse contemplar, mas ele pregava o evangelho por conta de um chamado que ele tinha. Sabe, um chamado de viver por algo maior. Deixa eu tomar uma aguinha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, quando nós percebemos que nós queremos nos dedicar as nossas vidas para viver por algo maior, necessariamente, inevitavelmente, aí nós teremos que sacrificar algo menor. Sabe, então a ideia de viver algo maior vai exigir que você sacrifique algo menor. A ideia de que você tem de viver algo eterno vai fazer com que você sacrifique algo terreno, presta atenção. Quando você fala assim, eu quero viver a eternidade com Deus, eu quero viver uma vida com sentido, com propósito, mas Deus, ele vai exigir de você que você sacrifique algo terreno, porque a nossa vida, como diz a Bíblia, ela não passa de uma fumaça de vapor, comparado à eternidade que nós teremos com Cristo. Então quando você entende isso, você fala, eu preciso sacrificar algo menor, momentâneo, temporário, para ter algo eterno com Deus. E o apóstolo Paulo, ele teve essa revelação. Eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde, essa foi a introdução, aleluia, sei que eu tenho 40 minutos de cada, então vai dar, aleluia. Eu quero compartilhar com você 3 pilares de como nós podemos viver uma vida maior, né? Uma vida com um propósito maior. O primeiro ponto é definir melhor as nossas prioridades. Sabe, qual é a sua prioridade? Eu sei que você está aqui, mas talvez alguém da sua célula, alguém do seu meio decidiu não priorizar a convenção e priorizou outras coisas. Sabe, irmão, nosso coração como igreja, como rede, como a MAVE, como Radicais Livres, estava queimando por essa convenção. Deixa eu falar para você, se você achou 60, 50 reais muito caro, eu digo para você que você não está acostumado a pagar preço por nada, porque existe uma diferença entre preço e valor, e o valor dessa convenção está muito longe dos 60 reais que você pagou. Sabe, então nós precisamos priorizar as coisas, definir melhor as nossas prioridades, estar com os irmãos numa convenção, num ambiente desse, que vai mudar a sua história, não tem preço. Sabe, não tem como você colocar um preço nisso. Eu paguei 60 reais pela convenção. Diante do que você vai receber, acredite em mim, você pagou pouco. Sabe, eu não sou de falar isso, mas tem servos, pessoas que estão aí servindo praticamente 12 horas por dia, que eu montei uma escala, mas tem gente que é fominha para ficar servindo, pastor, e tá desde ontem à noite e não sai dali. E apagou a inscrição e tá ali servindo, irmãos. Sabe, porque o coração dessa pessoa não está no dinheiro, está no valor que ela vai receber através dessa convenção. E ela enxergou que se ela servir, talvez ela receba mais. Ela teve essa revelação, assim como Paulo teve, que se ele for para a prisão, se ele sofrer, talvez ele receberia mais, e recebeu. O galardão dele foi muito maior. Então nós precisamos entender e definir as nossas
prioridades. Abre lá rapidinho a Bíblia, eu vou passear bastante pela Bíblia hoje, lá no livro de Lucas, no capítulo 12. Eu quero ler rapidinho o verso de 13 ao 14, ao 15, eu vou ler bem rápido. Então Lucas 12, verso de número 13 ao 14, diz assim, ganha bastante tempo aqui. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. A minha versão é a nova linguagem de hoje, eu achei muito legal essa versão, que ele fala: a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então presta atenção, irmãos, não tem nada a ver com dinheiro, sabe? Não tem nada a ver com bens, não tem nada a ver com propriedades, sabe? Quando você decide ver por algo maior, tem a ver com aquilo que você está disposto a entregar, não a ter, sabe? Está disposto ao quanto você está disposto a se sacrificar, sabe? A entregar, por amor ao Evangelho. Então a palavra de Deus, quando diz aqui em Lucas 12, capítulo 13 até o 15, conta a história de um homem que ele teve a oportunidade de questionar Jesus sobre algo. E o que ele faz com isso? Ele questiona a respeito de uma herança que ele tinha para receber, porque o coração dele estava nos bens materiais. Mas quando você vai para o verso 15, Jesus ele fala: a vida verdadeira não consiste naquilo que nós temos, mesmo se for muita coisa. Sabe, eu falo isso, irmãos, não... Misericórdia, quem me conhece mais de perto, ou talvez você não me conheça tanto, está conhecendo de uma palavra, de uma ministração. Mas quem me conhece mais de perto, até minha esposa sabe disso, que eu nunca fiz, irmãos. Acho que, para não falar nunca, eu acho que uma conferência 10 anos atrás, quando o pastor Ricardo Guimarães levou uma palavra de dízimo e oferta, eu acho que essa foi a minha única oração que eu fiz para ser próspero. E eu falei: Deus, eu queria ter um dia o maior dízimo da igreja. Olha a minha oração. Oração do crente, né? A oração do crente é para ter o maior dízimo, né? Para abençoar mais e ser abençoado. Eu fiz essa oração. Foi a única vez que eu lembro de verdade de fazer uma oração para ser abençoado. E eu falei: Deus, eu questionei esses dias também, estava falando com a minha esposa a respeito disso. Eu falei: Deus, o porquê que eu tenho sido tão abençoado? E o Senhor falou algo no meu coração: porque você não ora isso. Porque você não anseia por isso. Aí eu falei: Deus, não é o contrário? Não, ele falou: não, filho. Quanto menos você procura, mais as bênçãos estão te atraindo, estão indo ao seu encontro. Eu falei: Deus, glória ao Senhor por isso, mas... se a minha vida não depende do tanto de coisas que eu tenho, eu fiz um questionamento para Deus. Do que a minha vida então consiste? Então nós vemos que Jesus, olha que interessante isso. Jesus ele tem uma didática um pouquinho diferente da nossa. Jesus ele trabalha com a questão da pergunta e resposta. Ele muitas vezes mostra o que não é para depois mostrar o que é. E nesse texto, quando ele fala assim: a vida eterna ou a vida verdadeira não consiste na quantidade de bens que você tem... Aí eu me pergunto para Deus: então no que consiste a verdadeira vida? Né? Então no que consiste? E Jesus aí responde isso na primeira carta de Pedro, no capítulo 12, versos de 24 a 25. Pode projetar para mim, por favor? 1 Pedro 12, 24 e 25. Aleluia. Primeira Pedro... Oi? Ah, tá, glória a Deus. 1 Pedro 12, 2. Acho que eu coloquei errado, então. É verdade. Coloquei errado. 24 e 25, verdade. Coloquei um aqui. Aleluia. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele vocês foram curados. Verso 25. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Eu devo ter anotado errado, glória a Deus. Mas enfim, a vida eterna, na verdade não seria esse texto, acho que eu devo ter só anotado esse versículo errado. A vida eterna
quando diz aqui no versículo original, toda a humanidade ela é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sabe, então toda a humanidade, queridos, ela é como a erva do campo. Toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então nós devemos entender que nós precisamos voltar a falar sobre a eternidade mais. Sabe, nós como igreja, nós como corpo, precisamos tirar um pouquinho nossos olhos da terra e voltar a questionar mais a respeito do quanto o nosso coração anseia por passar momentos na eternidade com Cristo, por a Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sabe a música que cantou aqui anteriormente, eu não conhecia, estava ali orando, chorando, buscando o Senhor Jesus, e a hora que eu cantava essa música eu falava, é isso, sabe, nós devemos ansiar por uma eternidade com Cristo, tirar os nossos olhos da terra e voltar os nossos olhos para Ele. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, a Bíblia simplesmente afirma que nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Sabe, então se você não trouxe nada para esse mundo e nada você vai levar dele, qual a expectativa que você tem nas coisas terrenas? Sabe, eu não falo que você não deva possuir bens, mas os bens não podem possuir você. Sabe, quando eu falei a respeito de prosperidade, eu não sou um negacionista a respeito da prosperidade. Eu acho que a tecnologia, eu gosto de coisas boas, glória a Deus por isso, mas você não pode ser possuído por elas. Sabe, as coisas não podem te possuir, você tem que ter domínio sobre elas, e se elas faltarem, tem que estar tudo bem para você. Porque a palavra de Deus diz que se nós nada trouxermos para essa vida, nós nada vamos levar dela. Nós voltaremos da mesma forma que nós viermos. Na verdade, quero fazer um parêntese. Apocalipse capítulo 14, verso de número 20, diz que nós levaremos algo sim, de volta para Deus. Diz assim: então ouvi uma voz do céu descendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Você pode repetir comigo? As suas obras te acompanham. A minha obra me acompanha. Então nós vemos algo aqui, se você voltar comigo, recapitulando, perdão um pouquinho do nervosismo, mas voltando, estou ganhando mais corpo em nome de Jesus, saindo um pouquinho do nervosismo. Então se você voltar comigo aqui no texto, e quando Jesus ele fala o que não consiste a vida, você chega em Apocalipse e você vê do que consiste a vida. Se a vida não consiste na quantidade de bens que eu tenho, materiais, a vida consiste em um tanto de obras para Deus que eu vou levar no dia que eu me encontrar com Ele. Sabe, então, quando eu me encontrar com Ele, eu vou carregar um número de obras e elas eu vou levar, é a única coisa que eu vou levar, porque a erva seca. Sabe, a erva seca, essa vida é passageira, é momentânea, mesmo que ela dure 100 anos, é nada diante da eternidade. Se você viver 100 anos, é muito. Você ainda vai falar, é um sopro diante da eternidade com Deus. Um segundo ponto que devemos analisar dentro dessa sistemática de viver por algo maior, é que nós devemos tomar um certo cuidado com as distrações dessa terra. Quando eu falei a respeito de bens materiais, quando eu falei a respeito de propriedade, de posses, eu acho que isso não é a única distração que nós enfrentamos. Sabe, ao longo da nossa caminhada, você sabe que Jesus, quando ele lavava os pés dos discípulos, é interessante isso, que eles caminhavam descalços, então eles não tinham esse tênis bonitinho que você tem, não tinha esse Vans, esse All-Star, não tinha nem essa Havaiana. Se bobear, pode ser que eles tinham um chinelinho ali feito, mas a maioria deles andava descalço. Então quando Jesus lavava os pés deles, tinha um simbolismo por trás disso, porque Jesus tirava toda a sujeira do mundo e colocava eles para dentro de casa, limpos de toda a contaminação que aquilo poderia gerar. Isso é importante no judaísmo. Então nós devemos tomar cuidado com as distrações dessa terra que tem nos afastado do propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe, você tem que tomar cuidado diariamente, querido. Sabe, não é brincadeira que eu estou falando. Sabe, nós temos como rede, como igreja, prosperado muitos jovens, e eu acho que isso é muito bom, mas ao mesmo ponto isso é um pouco preocupante também. Isso é um pouco preocupante porque nós devemos avaliar qual
ponto que a prosperidade, que as bênçãos materiais, que a corte, que casamento, que tudo isso está ligado às coisas eternas com Deus. Sabe, será que eu consigo fazer uma ligação entre aquilo que eu recebo de Deus, que são as bênçãos, com aquilo que é eterno, que é para onde eu estou indo? Será que tudo isso que eu estou recebendo eu vou levar comigo? Ou são distrações que estão me tirando do centro do propósito de Deus? Você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Glória a Deus. Então, quando nós falamos em ter uma vida com um propósito, uma vida por algo maior, nós precisamos combater veementemente as distrações. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus diz assim, ele fala a respeito de uma característica no verso 34, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um versículo muito falado, Marcos 8, 34. Então, se você quer vir após Jesus, tome a sua cruz e siga-o. E é interessante que esse versículo, muitas vezes, quem é marido, quem é mulher, quem é casado, cônjuges, eles falam assim, eu tomei você é minha cruz, né? Eles têm sempre essas brincadeirinhas, né? Você é minha cruz, você é minha cruz. E é interessante que nós sempre associamos a cruz, ou o caminho da cruz, como algo ruim, como um fardo, né? Que eu tenho que carregar. Não que a esposa seja um fardo, misericórdia. Estou fazendo uma comparação ali no meio da briga, né? Eu tenho que carregar você, a cruz que Deus me deu. E você carrega isso nesse sentido, brincando mesmo, mas pejorativo. Mas deixa eu te falar algo. Mesmo que brincando, o caminho da cruz não apontava para algo... no sentido ruim, apontava para uma morte. Jesus, quando ele faz a caminhada até o momento que ele ia ser crucificado, até tem um Pedro ali, né? Se eu não me engano, é Pedro, que o ajuda. É um outro Pedro, né? Tem Pedro, Simão, e tem um pé, Simão, isso. E aí Simão ajuda ele a carregar a cruz, e esse caminhar da cruz, esse ajudar ele a carregar a cruz, significa que Jesus, ele estava trilhando o caminho da morte dele. Então, quando nós falamos aqui em Marcos, verso de número 8, capítulo 8, verso 34, quando Jesus convoca uma multidão e diz, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está falando, se você quer vir após mim, pega a sua cruz e caminhe comigo para a morte. Mas não é uma morte natural, é uma morte para o seu eu, uma morte, sabe, para o seu ego, para a sua vontade, para os seus desígnios, para os seus desejos. Não diz só a respeito de pecado, mas diz a respeito de coisas que são distrações na sua vida. E você precisa, nessa tarde, se libertar disso, sabe? Sentir isso e falar, Jesus, eu entrego tudo aquilo que me distrai, que me afasta do cumprimento do seu propósito. Eu entrego, eu decido ir após o Senhor e carregar a minha cruz e ir até o caminho da crucificação com isso que está me distraindo do Senhor. Sabe, então uma confissão, uma admissão pública para todo mundo que assistia aquele momento. Então ali o ato da cruz era uma confissão pública. Muitas vezes nós relacionamos o ato de morrer para esse mundo e nascer para Cristo como batismo. E é interessante que Jesus, depois de ser batizado, ele é crucificado. Então você se batiza, glória a Deus que você morreu para esse mundo, mas dia após dia você precisa ser crucificado também. Não encerrou no batismo a sua morte para o mundo. A sua morte para o mundo, ela continua, porque é uma caminhada com Cristo até a cruz. Está me entendendo? Dia após dia as distrações vão surgindo, e dia após dia as distrações vão sendo mortas na sua vida. Todos os dias, você precisa matar o seu eu e decidir viver para Cristo. Aleluia. A pergunta que eu quero te fazer essa tarde é, você acredita que o Evangelho proporciona apenas lucro? Sabe, nós estamos vivendo uma geração que ela em tudo quer ter um ganho nas coisas. Então, eu tenho pego alguns clientes, eu nem me apresentei assim profissionalmente, mas eu estou como advogado. Pode falar estou porque é passageiro, porque eu viso algo eterno, glória a Deus. Então, eu estou nessa função, e aí muitos clientes me procurou esses dias, foi quinta-feira agora, para entrar com processo, porque ele caiu num golpe, onde ele ia receber 30% de lucro sobre o investimento que ele estava aplicando. E aí nessa brincadeira ele perdeu R$34 mil. E aí procurou, eu falei, vou ver a solução jurídica, tudo. E aí eu dei uma orientada nele, né? Eu não estava tão preocupado assim com relação a conseguir o caso ou não. Mas aí eu virei para ele e falei, mas por que você
conseguiu cair nessa, né? Falou, não, mas é um lucro muito, né, muito alto, chamou muito alto os meus olhos, 30% de lucro. Não, eu coloquei meu dinheiro lá, porque essa geração, em tudo, ela visa o lucro. Se ela não estiver ganhando algo, ela não participa. Se ela não tiver o resultado na hora, imediato, se aquilo não estiver trazendo um benefício para ela, ela não se sacrifica por aquilo, sabe? E eu pergunto para você novamente, você acredita que o evangelho proporciona apenas lucro? O evangelho não proporciona apenas lucro. Nós lemos lá com Paulo, lá atrás em Atos 20, o apóstolo Paulo fala, tenho com minha vida não preciosa, e ele ouviu do Espírito Santo, eu vou enfrentar cadeias e tribulações, mas eu me alegro nisso, irmãos, sabe, a gente vê líderes hoje, estou falando de uma convenção, e tem muitas pessoas que lideram célula, outras que estão caminhando para isso, liderando na faculdade, na universidade, na escola, e elas querem o resultado imediato das coisas, elas querem postar um story com a célula com 30 pessoas, e elas anseiam por postar multiplicação, e eu só vou postar nesse dia, porque o dia que você tem 2, 3, você não vê ninguém postando na célula, só vê o post quando tem 15, o dia que tem 2 você não vê, por quê? Porque anseia apenas o lucro. Tá me entendendo, irmãos? Eu lembro até hoje, irmãos, do dia que eu fui fazer célula, primeira célula que eu fui, olha que experiência que eu tive, aleluia, primeira célula que eu fui, a Elaine me chamou lá, o visitante, glória a Deus, vou aí na célula, cadê todo mundo? Não tem não, como assim, não é a célula, né? Cadê aquele povo todo? Não, eu e você hoje, mas vai ter tudo, vai ter palavra, tudo, tá bom, vou ficar aqui. Irmão, se eu falar para você que talvez eu tenha faltado, para não falar, né, para não mentir diante de Deus, mas fora assim de coisas de estar viajando ou ter algum compromisso, eu nunca faltei em nenhuma célula. Fora faltar assim, eu tenho um compromisso, estou viajando, ou por faltar, não vou nessa célula. Nunca faltei uma célula, e essa primeira célula foi a que mais marcou a minha vida. E nessa célula, um pouco depois, eu fui desafiado a levar a palavra de oferta também. E no dia que eu fui levar a palavra de oferta, se eu não me engano, também não foi muita gente, não foi ninguém, né, Elaine? Também não foi ninguém. E eu anotei a palavra de oferta, aquela coisa bonitinha, no papel. Falei, cadê as pessoas? Então não tem. Falei, então tá bom, volta outro dia, né? E ia embora. Não era nem líder de treinamento, irmãos. Ela falou assim, não pode dar essa palavra de oferta, já que tá aí. Falei, glória a Deus, vamos sentar aqui, vamos levar a palavra de oferta. Sabe, então, irmãos, nós não nos preocupávamos com a questão do ganho. Sabe, nós não visávamos o lucro, nós visávamos algo maior, que era atingir o coração de Deus. Quantos líderes de célula, irmãos, sabe, isso é algo que queima no meu coração, eu não escuto mais histórias sobre isso. Líderes de célula que quando a célula não tinha ninguém, ele colocava as cadeiras empilhadas, ia com óleo ungido e orava pelos irmãos, falando, não, você é uma bênção, quem é você? Eu não sei, eu vou dar um nome, Aline, Beltrano, e começava a orar, profetizar, declarar. Hoje em dia, você pega o líder de célula, você está lá no grupo, né, do discipulado, o líder, não vou fazer célula hoje não. Por quê? Porque só vai uma pessoa. Glória a Deus que vai uma, irmão. Aleluia, se não tiver nenhuma, você também faz. Então nós estamos vivendo um evangelho que só visa o lucro, que vê a célula do outro postando com 12, ele também quer postar, ele não se sente confortável em viver o evangelho que traz perdas. Sabe, eu vou falar isso para você a noite inteira, a tarde inteira, que o evangelho vai trazer perdas. Que palavra ruim, credo, sai para lá, misericórdia, alguns estão pensando dentro de você. Irmão, não é misericórdia não, quero ouvir um amém da igreja. Sabe, o evangelho vai te trazer perdas, o evangelho vai te trazer sacrifício, o evangelho vai ter um preço para você pagar. Sabe, não espera que tudo vai ser flores. O evangelho vai exigir de você um sacrifício. E a pergunta que eu te faço é, se você entendeu que o evangelho não produz apenas lucro, você está disposto a ter perdas por amor a Cristo? Você está disposto a ter perdas por amor ao evangelho? Porque se você está disposto, querido, como você vai desfrutar de uma vida abundante com Deus? Como você vai desfrutar de coisas maravilhosas com Cristo? O mesmo apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, versos 7 e 8, que ele considerava como perda todas as coisas por causa de Cristo. Ele considerava perda todas as coisas por causa de Cristo. É interessante, irmãos, que a mesma Bíblia que eu leio com menos aquele versículo que eu li errado, né? Então, a mesma Bíblia que eu tenho aqui é a mesma Bíblia que você tem aí. Sabe, é a mesma Bíblia. O apóstolo Paulo para mim é o mesmo apóstolo Paulo para você. Pedro, João, Jesus, todos são o mesmo para mim, na minha Bíblia, é a mesma versão que eu tenho. Então por que nós estamos tentando fazer um outro evangelho?
Diferente do evangelho que foi vivido na Bíblia, diferente do evangelho que foi martirizado por tantos irmãos avivalistas. Por que nós tentamos fazer o evangelho, perdão a palavra, Nutella? Sabe por que nós tentamos fazer o evangelho sem entrega, sem disposição, sem pagar o preço? Eu achei interessante, irmãos, nós estávamos na discussão a respeito da convenção e eu fui tratado, né, pelos irmãos, que o pastor Reis tem um sistema de presbitério que é muito legal, irmãos. Eu convido você a virar um discipulador em treinamento, você vai adorar. É muito legal. A nossa reunião ela começa 8 horas da noite, quando os irmãos não atrasam, né? Claro que eu chego no horário sempre, aleluia. Então, a nossa reunião começa às 8 horas, ela termina 2 horas da manhã. Sabe? É uma coisa de louco, assim. Mas aí você pensa, Felipe, deve ser uma sexta-feira. Não, irmãos. Segunda, terça. A coisa deve ser uma bênção. E aí o pastor Reis, ele sempre abre a questão do presbitério. Ele gosta de ouvir os irmãos. Isso é muito legal. Que todo mundo fala a sua opinião. E aí nós estávamos tratando a respeito da convenção. E eu falei, irmãos, eu acho que os servos, né, o staff, não tem que cobrar deles. Então a gente está definindo aqui as coisas, né, pastor? E falei, não tem que cobrar do pessoal. O pessoal está servindo, gente. Vou colocar lá o mesmo irmão, ficar 4 horas na porta lá plantado. E é uma nuba lá plantado mesmo, ali na porta. Eu vou cobrar ainda do irmão R$60. Falei, não vou não. E aquela discussão, né? Aí todo mundo, tá bom, beleza. Aí a Elaine vira pra mim e fala, não, eu acho que a gente tem que pagar o preço. Eu comecei a ficar com aquilo no meu coração, né? E assim, lá na hora da discussão, da reunião, a gente é assim, irmão, a gente se ama, se abraça, come pizza, mas ali na reunião é um falando, eu falei, Elaine, eu acho que não, acho que tem que colocar de graça. Então vamos decidir algo, metade. Não, beleza, metade. Aí eu fiz um teste com os irmãos. Eu falei, então eu vou montar uma equipe de staff e não vou falar nada. E vocês vão pagar inteira mesmo, continua, já pagaram, aleluia. E aí eu falei, vou fazer um teste, vou ver quem está disposto a pagar. E os irmãos, glória a Deus, umas mensagens assim, pastor. Nossa, estou amando servir. Nossa, glória a Deus por participar da convenção. Como é bom estar lá servindo. Uma mensagem, acho que foi da Elisa, que postaram que ela ia trabalhar no sábado, depois foi dispensada. E ela, glória a Deus que eu fui dispensada, eu não trabalhar no sábado, vou poder estar servindo o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, que loucura. Eu falei, não é que a Elaine estava certa? Então assim, sabe, irmãos, nós devemos entender, não eu usei nomes, mas talvez você também já fez isso, que o evangelho não vai te trazer apenas lucro, ele vai te trazer algumas perdas, e é nessas perdas, irmãos, que você sente seu coração queimando, você sente o espírito fervendo, você sente, sabe, a vontade do Senhor, as lágrimas começam a correr, e não há preço para isso, porque é algo incalculável, sabe, não tem como você colocar R$60, irmãos, precisava, pagava até 1.000, porque é algo incalculável diante de tudo aquilo que é servir ao Senhor. Eu quero virar agora, terminar a minha palavra. Acho que estou no tempo, o pastor não está aqui ainda, glória a Deus. Eu quero terminar, concluir a minha palavra, o terceiro tópico dela, que é, para nós vivermos algo maior, nós precisamos mirar em uma recompensa eterna. Você tem que aprender a mirar em uma recompensa eterna. Então eu estou trazendo para você uma palavra que o evangelho é perda, que o evangelho é sacrifício, que o evangelho é pagar o preço. Mas eu quero também trazer para você que o evangelho traz uma recompensa, mas a recompensa ela é eterna. Sabe, a recompensa ela é com Cristo, a recompensa que você vai receber não é nessa terra. Um versículo interessante, eu não coloquei ele aqui, mas ele diz que quando você almeja receber um galardão dessa terra, você automaticamente dispensa receber um galardão do céu. Sabe, então quando você quer receber algo aqui no tempo vindouro, você automaticamente está abrindo mão de receber algo eterno com Cristo. Então nós devemos escolher o que você prefere, pagar um preço na terra e receber algo eterno, ou ter um evangelho mais flex, mais leve, receber um galardão aqui e não receber nada com Deus. São escolhas, sabe, são escolhas que nós fazemos, e desde do primeiro tópico que eu falei, prioridades. Prioridades têm que definir a sua vida com Deus. E quando eu falo de mirar uma recompensa eterna, quero até dar um outro exemplo ainda, não ia entrar nesse ponto, mas o Espírito Santo até falou para mim conduzir isso e tentar fechar com isso. Foi quando, segunda-feira, eu tive uma audiência trabalhista. Eu nem sou muito de ficar indo em audiência, minha colega aqui é advogada também, e eu não gosto muito de ficar em audiência, eu sou um advogado mais de contratual, mais de escritório. E aí eu peguei um caso que eu tinha que ir a uma audiência. Fui lá na audiência, e é engraçado como as coisas de Deus se conectam, né? Porque eu não queria ir e fui. E aí eu tô lá nessa audiência, era para começar 1 hora, ela começou 4 horas da tarde. Eu tava bem feliz com essa audiência, né? Perdi a tarde. E aí eu tô lá nessa audiência, esperando, ela começar. Aí tô lá na salinha dos advogados, tem uma salinha
né, reservado. Aí eu tô lá na salinha conversando com um colega, que justamente era o advogado da parte contrária, só descobri depois. Mas, glória a Deus, fica um amigo, né? Fica um amigo, tá tudo bem. E aí eu tava lá conversando com ele e o estagiário dele fez a mesma faculdade que eu, tá fazendo, tá no 5º ano, que é Direito de São Bernardo. E olha que interessante, eu só fui para essa audiência para receber isso, né, para o meu coração voltar queimando. E aí ele falando, e o advogado dele, que é o chefe dele, falando, eu fiz Mackenzie, vocês fizeram qual? Direito de São Bernardo. Aí ele, Direito de São Bernardo é bem comunista, né, ela é bem de esquerda, bem voltada para a questão de esquerda mesmo, né. Aí eu falei, é bem difícil lá. Aí eu fui, do nada, falei uma experiência. Falei, inclusive, eu fazia célula lá na faculdade, e aí um dia a professora ela começou a falar que Jesus era meu amigo imaginário, né? Ela começou a falar, Felipe, tem um Jesus que ele diz que segue, é um amigo imaginário dele. E eu não tinha maturidade, fiquei tão nervoso que eu saí da sala chorando. Era o primeiro ano. Eu fiz alguma coisa, levantei, preguei, não vou mentir pros irmãos. Eu saí da sala, fui pro banheiro e comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu, tô no primeiro ano, como vai ser os outros 5 nesse negócio aqui? Se eu reprovar ainda? Nossa! Aí fui, chorei, voltei e continuei fazendo a célula. E o que aqueceu meu coração vem agora. Que esse irmão, não é um irmão, né? Nem sei se ele vai lá. Ele virou e falou pra mim, mas célula? Célula tem até hoje na célula. Eu falei, como assim tem até hoje? Ele falou, como que era? Eu falei, não, a gente entrava lá nos intervalos, falava o pessoal que ia ter, avisava que era um momento ali que não visava nenhuma placa de igreja, mas nós íamos ter um momento de oração, uma leitura rápida da palavra e um louvorzinho no final. Aí ele, isso aí mesmo, acontece até hoje. Aí eu olhei para a cara dele e falei, meu Deus, aleluia. Sabe quando nós lemos Apocalipse 12? As obras os perseguem. O que nós vamos apresentar para Deus são as nossas obras. Sabe, eu não estou falando por mérito meu, irmãos, mas eu estou falando porque é aquilo que você tem que decidir nessa tarde. Viver por algo maior. Viver por algo maior. Deixa eu falar algo para você bem rápido, meu espírito queima para falar isso. Irmãos, de verdade, quando eu falo de bênçãos, de coisa, eu não estou falando só material, não, é de tudo, porque eu nunca tinha lido um livro na vida. Eu fui entrar na faculdade de Direito, falando, Deus, agora eu falei Direito, só fiz errado na vida. Sabe, então assim, eu era traficante de droga, irmãos. Pode olhar pra minha cara e falar assim, você não tem cara. Eu era. Entendeu? Eu era, irmãos. Não era raiz no pé do morro com uma, Glock, mas assim, eu era traficante. Né? Não era raiz, eu ficava ali no escritório, entendeu? Mas o negócio era sério. Carregava quilos de maconha no trem, sabe, nas linhas de trens, Manuel Feio lá, carregava quilos e quilos mesmo para vir depois cortar, fatiar, vender pro povo, e biqueira lá São João, a gente abastecia ela, então várias histórias. Sabe? Vai lembrar não de biqueira não, irmão. Se lembrar, vou orar e vai expulsar, hein? Né? Vai expulsar, né? Então, assim, fazia tudo isso. E aí, quando eu decidi, eu vim para a igreja. E aí, olha que interessante, o Espírito Santo me lembrou. Quando eu fui para a igreja, isso eu acho que eu nunca contei para ninguém, acho que nem para minha esposa. Eu fui para a igreja era no centro ali, ainda tinha uns amigos meus errados, né? Então eu ia para a igreja, aí eles me chamavam, vamos pro rolê. Eu falava, não, vou pro culto antes. Aí entrava no carro deles, dava um 2 no baseado, depois entrava pro culto. Era a minha vida torta. Nunca falei para ninguém, né? Tem sempre alguma coisa que está inédito, né? Tem que soltar. E aí eu soltando isso, o púlpito é o divã, né, do pregador. E aí, falando disso, aí eu peguei e falei, Deus, eu vou fazer direito, né? Reitando na vida, não sei nem ler. Aí fui lá, entrei na faculdade, Direito de São Bernardo, faculdade muito boa, passei lá. Comecei a cursar, resumindo da ópera, fiz a OAB, passei no primeiro exame, virei advogado, estou há 5 anos com o escritório, a história tem prosperado muito, sabe, muito, muito absurdo. Eu viro pra cara, eu falo, não sei nem o que acontece, que é tanta prosperidade que eu falo, não sei, não é um mérito meu, é um mérito de Deus, porque eu nunca orei isso. A Carla sabe, ela é minha esposa, ela sabe as minhas orações, irmãos, não estou aqui para mentir para você, ela sabe que eu nunca orei por prosperidade na minha casa. Eu nunca orei, eu nunca levantei um clamor, sabe, falar, Deus me prospera, e dá isso, e dá aquilo. Nunca fiz isso, irmãos. Eu não estou falando para você deixar de fazer, mas eu estou querendo colocar você em outro rumo nessa tarde, sabe, com outro coração. E eu falava tanto para Deus, uma coisa tão simples, irmãos, olha que coisa simples. Eu queria ter um iPhone, e eu queria ter um MacBook. Uma coisa que eu falei para Deus uma vez, assim, eu falei, nossa, Deus, tão bonitinha a maçãzinha ali. E aí eu... Mal sabia eu que esse negócio é ruim demais de mexer, aleluia. É um negócio diferente aqui, né? Mas vamos lá. E eu queria ter a maçãzinha brilhando, né? Aí eu peguei e falei, não, eu vou ter a maçãzinha. Aí eu peguei e falei assim, não, vou ter. Chegou um dia, irmãos, que eu peguei, acho que
No ano passado, para você ver como as coisas são assustadoras com Deus. E não é palavra de oferta, não. Nós teremos, mas não é. E aí, Deus chegou no ano passado, chegou e me deu um MacBook. MacBook Air. Um pouco antiguinho, me deu um MacBook Air. Foi bem caro, eu fiquei muito feliz. Minha esposa sabe, eu olhava para aquilo, irmãos, era... Nossa, tudo. Maçãzinha, eu tirava foto. Você no meu Instagram, você vê várias fotos com a maçãzinha. Eu falo isso diante de Deus, irmão, com a simplicidade do meu coração. Porque eu amava aquilo. E aí chegou um ponto, irmãos, esse ano, que eu virei para minha esposa, ela começou a trabalhar numa área muito legal, glória a Deus. E aí, ela virou, eu falei, amor, eu vou te dar aquele MacBook. Ela falou, você vai me dar? O que você vai fazer? Eu vou comprar outro. E eu falei isso, irmão, como se estivesse falando uma coisa simples. E Deus não lembrou do meu coração. Falou, tá vendo, filho? Eu faço das suas coisas grandes, coisas simples. Porque o seu coração não está nisso. Se você precisasse dar, vender, tirar, não ia fazer falta para você. Porque o seu coração está em coisas eternas. Maiores que isso. Sabe, muito maiores que isso, irmão. Isso não é para mim. Você tem que entender isso. Ter irmãos prosperados tanto na igreja, mas eu estou vendo o coração deles não está na prosperidade, irmão. Está em coisas muito maiores, mirando uma recompensa eterna. Quando nós miramos a recompensa eterna, não importa isso aqui, irmãos. Sabe, não importa isso, essa roupa, isso aqui é um figurino. Nós não levaremos nada disso conosco. Nós levaremos apenas as nossas obras. Eu quero concluir com o livro de Hebreus, capítulo 11, o verso de número 35. Hebreus 11, 35. Mas você pode orar para prosperar, tá, irmão? Não é porque só a palavra, tá? Continua, glória a Deus, estou só levando o meu exemplo pessoal. Hebreus 11, verso 35. Vamos ler o 32 ao 35. Diz assim... O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões. Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Bom, agora, essa foi a cereja do bolo que eu acho que Deus deu para essa palavra. Presta atenção nesse último ponto aqui do verso 35. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Eles recusaram, irmãos, presta atenção como vai completamente oposto com aquilo que nós muitas vezes oramos, muitas vezes pedimos. Imagina você está num momento de aflição, de tribulação, qual que é a nossa oração? Meu tempo está subindo, aleluia, só vai saber, né? Eu acho que é para fingir que está acabando, glória a Deus. Então assim, quando nós estamos passando por alguma tribulação, qual que é a nossa oração? Deus, me livra disso, me livra da morte, me livra da enfermidade, me livra de tudo. E você faz essa oração porque realmente deve estar doendo, deve estar sendo algo prejudicial para você, deve ser algo que está te afligindo, mas presta atenção, quando pessoas entenderam que a eternidade com Deus ia produzir para elas um galardão muito maior, uma recompensa muito maior, elas recusaram ser postas em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Elas recusaram, irmãos, no meio da dificuldade, elas falaram, não quero, não, Deus, você pode me livrar, mas eu não quero ser liberto, eu quero morrer, porque eu vou reviver para Cristo, e a recompensa que eu tenho vai ser muito maior do que aquilo que eu estou enfrentando agora. Aí, quando essa palavra começou a queimar no meu coração, para concluir, eu lembrei de Estevão. Presta atenção, Estevão, irmãos, você pega lá, Estevão, a história de Estevão. E ali Estevão, ele está sendo apedrejado, Estevão, ele está sendo ali já sentenciado à morte, né? Diz assim o livro de Atos, vou resumir bastante, que enquanto eles atiravam pedras em Estevão, Estevão chamava Jesus, dizendo, Senhor, recebe meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com uma voz bem forte, Senhor, não condene esta gente por causa desse pecado. E depois disso, ele morreu. A palavra de Deus diz que Estevão, no momento da sua morte, do seu apedrejamento, Jesus se levantou do trono e ele viu Jesus. Presta atenção, imagina Jesus olhando para Estevão sendo apedrejado. Estevão olhando Jesus e falando, Senhor, não me livra dessa morte, porque eu quero ter uma vida eterna contigo.
Presta atenção, irmão, você é poderoso demais. Você passando por uma tribulação, não fala que você não tem que orar, a palavra não está sendo contrária àquilo que você tem feito, mas eu quero desafiar você a viver por algo maior, que a tribulação, o preço pago, a disposição, muitas vezes ela vai vir, mas existe algo muito maior por trás. Você tem que calejar o seu corpo para receber aflição, sim. Você tem que calejar o seu corpo para receber tribulação, sim. Você tem que receber um chacoalhão e falar: eu estou preparado, porque ainda que eu morra, eu viverei com Cristo. Sabe, esse corpo terreno é passageiro, 100 anos no máximo ele vai durar, mas a eternidade com Cristo, o galardão que eu vou receber é muito maior, muito maior. E existe uma história dos moravianos, vocês devem saber dessa história, né? Os moravianos foram um movimento ali, avivalista, iniciado em Helmut, na Alemanha, no século XVIII. Esse movimento, ele fazia uma oração contínua, 24 horas, durante 100 anos eles fizeram isso. Então, durante 100 anos, eles fizeram um movimento de oração durante 24 horas. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a serem resposta. Tanto é que a história nos conta a respeito de 2 jovens moravianos. Vocês devem conhecer essa história, mas os que não conhecem eu vou compartilhar com vocês e vou terminar com isso. Esses 2 jovens de 20 anos apenas. Quantas pessoas nós temos de 20 anos aqui? Ou mais? Levante sua mão. Ou mais? Glória a Deus, tem bastante. Eu tenho um pouquinho mais também, só um pouquinho. Fiz ontem. Então, assim, esses jovens de 20 anos, olha o que eles fizeram, irmãos, presta atenção aqui comigo, para terminar. Esses jovens de 20 anos, eles descobriram que existia uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos. E quando eles descobrem essa ilha, que esses 3.000 africanos trabalhavam como escravos, eles são compungidos a levar a libertação, o amor de Cristo, não é nem uma libertação física, mas levar o amor de Cristo para aquelas pessoas, naquela ilha. E eles entram em contato com o proprietário desses escravos e falam: nós podemos ir até aí, nós somos evangelistas, missionários. E ele logo descarta, ele fala: não, aqui não. Ele era ateu, ele fala: aqui não, vocês não vão vir pregar evangelho e falar de nada de Deus aqui na minha ilha. Então isso colocaria um ponto final, se fosse comigo, ou talvez fosse com você. Você falaria assim: ah, Deus, eu tentei, eu dei o meu máximo. Eu liguei pro cara, falei: ó, tô indo aí, levar o amor de Cristo, separei lá o meu Novo Testamento, separei lá os 7 passos, separei lá os 10 lições, separei tudo, tá tudo certo, o óleo ungido, né, vai que manifesta um demônio, coloquei o kit gospel do lado e falei: ó, tô indo aí. Não pode vir não. Ó, tá bom, Deus, tentei. Mas eles não se convenceram com esse não. Olha o que eles fizeram. Eles falaram: então nós vamos fazer o seguinte, a gente não pode ir normal, então faz assim, ó, nós somos brancos, eu sei, não tem nada a ver com o que você está acostumado aí, mas nós vamos se vender como escravo. Aí você aceita? Beleza, eu aceito. Então nós vamos como escravo. E eles foram como escravos para aquela ilha, para que aquelas 3.000 almas não perecessem sem ouvir falar de Cristo. E ali no momento as famílias se despedem, as esposas, como se fossem indo para uma guerra, porque eles não voltariam mais. E há um choro, uma lágrima, ali no porto do navio eles começam a cantar, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. E eles começam a cantar isso, e choro e lágrimas, e está tudo bem. Mas o cordeiro receba o sacrifício das nossas vidas, não vai ser em vão. E nós estamos falando essa história até hoje. Esses 2 jovens, eles ousaram ir além de tudo o que se considerava aceitável. Tudo o que se considerava aceitável, eles falaram: nós vamos além. Nós vamos nos vender além daquilo que ele recusou receber como missionário, então eu vou como escravo. Escravo ele não vai recusar. E é interessante que o pagamento que ele fez por eles como escravo serviu de passagem para eles chegarem até a ilha. Então eles pegaram o dinheiro e falaram: então vamos aplicar o dinheiro, vamos ofertar. Ofertar em quê? Na nossa própria viagem missionária sem volta. Sabe, então, irmãos, nós devemos refletir de verdade. Eu não quero levar você a uma palavra para fazer o seu coração desanimar. Isso aqui é uma convenção, né? Eu queria muito que o Espírito Santo falasse assim comigo: leva uma palavra tipo de coach, sabe? Aquela coisa motivacional. Você sai daqui vibrando, dá uns pulinhos, sai animado. Eu queria, irmão, juro. Eu tentei montar essa palavra várias vezes, sabe? Uma coisa assim, 10 tópicos para você ser um crente melhor, sabe? Como multiplicar sua célula só soprando. Entendeu? Eu queria, eu juro, mas eu não consegui, velho, de verdade. Porque eu creio, irmãos, que o Evangelho, ele exige de nós um preço. Sabe, o Evangelho não é só lucro.
O Evangelho não é só dia bom. O Evangelho, sabe, é lágrima, é choro, é pranto, é pagar o preço, é se dispor à obra. Esse é o Evangelho que nós devemos acostumar, mesmo em meio a essa geração que vai na contramão, porque quando nós andarmos nessa linha, acredite em mim, haverá uma explosão da glória de Deus com relação ao outro lado. Haverá uma explosão, porque assim como esses jovens de 20 anos disseram, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício das nossas vidas. Essa será a nossa oração. A cada momento difícil, a cada momento ruim, você vai falar, para que o cordeiro receba a recompensa. A cada célula que não tiver ninguém, você vai colocar o óleo ungido, você vai orar e vai falar, para que o cordeiro receba a recompensa. Irmãos, a cada enfermidade, a cada luta, a cada batalha, a cada familiar seu que não se converteu, você vai falar, para que o cordeiro receba a recompensa. Eu me alegro em meio à dificuldade, eu me alegro em meio à tribulação, porque eu sei que eu levarei isso para a vida eterna com Cristo. Sabe, você pode ficar de pé, nós vamos terminar. Convido o louvor a vir para cá, nós estaremos no momento de oração. Aleluia. Continue com essa palavra queimando no seu espírito, querido. Sabe, continue ruminando a respeito de coisas eternas. Sabe, eu sei que essa vida tem muitas distrações. Sabe, eu sei que essa vida tem muitas coisas que às vezes nos fazem afastar do propósito do Senhor. Nos faz muitas vezes desejar uma vida mais confortável, uma vida mais, sabe, mais tranquila, mais pacata, mais normal. Mas acredite, o Senhor chamou você para coisas extraordinárias nele. O Senhor chamou você para pagar um preço ali de Estevão, de falar, ainda que eu estou sendo apedrejado, eu verei Jesus subindo do trono. Olha a honraria de Estevão. Ele fez Jesus se levantar para receber ele. Sabe, ele vê Jesus se levantar para receber, se levantou do trono e recebeu Estevão naquele momento de apedrejamento. É como se ele dissesse, peraí, o que está acontecendo na terra? Os anjos falam, eis que um servo seu está sendo apedrejado na terra. E Jesus fala, o quê? Pera que eu vou me levantar para ver Estevão. É Estevão, ele não vai negar o evangelho agora, ele não vai abrir mão, ele não vai deixar de pagar o preço. Eu receberei com glória, com honra, com louvor, porque ele decidiu abrir mão das coisas passageiras para algo eterno. Ele decidiu viver uma vida por coisas maiores. Assim como os jovens de Morávia, eles decidiram falar, Senhor, eu vou entregar a minha vida como sacrifício, eu me venderei como escravo por essas 3.000 almas. Senhor Jesus, começa a orar, querido, começa a falar com Deus, ou apenas feche os seus olhos e começa a visualizar essa cena, para que o cordeiro receba a recompensa no sacrifício vivo que eu entrego como a minha vida nessa noite. Eu reconheço que o Evangelho existe um preço, eu reconheço que no Evangelho existe um sacrifício. Senhor, eu vim aqui porque eu amo a sua obra. Senhor, eu amo aquilo que eu faço. Espírito Santo de Deus, apenas me fortaleça para que naquele dia eu não fraqueje, eu não desista, eu não retroceda, eu não volte atrás por coisas efêmeras. O conforto da minha casa é tão gostoso, mas quando eu vou para o culto eu me alegro no Senhor. Quando eu encontro com irmãos na célula, é o momento que eu me sinto cheio, é o momento que eu me sinto revigorado. Traz-me para a comunhão do corpo, aonde nós iremos juntos caminhando para o mesmo propósito. Tira-me do conforto da minha casa e me leva ao sacrifício que me traz obras eternas. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. De todas as coisas dessa terra